É isso aí, galera. A gente tá aqui juntinho de novo com vocês, professora Tabita, para aquele momento especial de quê? Da nossa revisão da nossa aula 2.1, porque essa agora é a nossa aula 2.2. Vamos junto? Se liga lá na nossa tela para a gente ver o que nós trabalhamos na aula anterior, né? Então, a gente falou sobre os conceitos básicos de genética. Galera, muito importante... Eita, ficou bem clarinho. Muito importante você... Olha aqui pra mim. Muito importante esse momento agora da revisão, para que você se perdeu, né, distraiu, você prestar atenção agora, porque esses conceitos são fundamentais para as nossas próximas aulas, tá certo? Então vamos de novo pontuar item por item para que você realmente se ligue nesse conteúdo. Vamos lá? Então na telinha ali, a gente falou sobre hereditariedade. O que é a hereditariedade? É a capacidade que nós temos de transmitir todas as nossas informações genéticas, ou seja, tudo aquilo que está ali dentro, né, do nosso DNA, o ácido desoxirribonucleico, certo? E nesse DNA que está lá dentro do nosso núcleo celular, nós encontramos, né, a presença dos cromossomos, e quando a gente puxa a perninha do cromossomo, nós vamos encontrar a sequência de nucleotídeos que vai compor quem? O DNA. E nessa sequência você vai ter os espaçozinhos, os trechozinhos que nós chamamos de gene. Olha lá na tela. Esses genes, então, são os responsáveis, tá, por conter todas as informações que nós precisamos ter aí, tá? O que é canetinha? Então, aqui, ó, os genes, então, eles estão presentes na sequência de nucleotídeos que formam o DNA, tá? E lembra lá do DNAzinho? Aí tem um monte de sequência aqui, ó, tá? Cada sequência desse que une um gene alelo, você vai ter o espaço. Esse espaço é chamado de locus gênico. Quando você quer saber a sequência desses genes que vão determinadas ou várias características do indivíduo, a gente faz um mapeamento genético, tá? O mapeamento genético. Opa, linda! Letra mais bonita que essa não tem, não. Vamos lá, então. E aí a gente tem outra questão muito importante, que é aqui, ó, o cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos que nós vamos ter no indivíduo. Na espécie humana, nós sabemos que temos 46 cromossomos. E a gente falou, o professor Silvinho também comentou na aula passada, a respeito dessa importância desses cromossomos, né? De sabermos onde eles estão e como eles estão para evitar algumas síndromes. Tanto nos cromossomos sexuais, quanto nos demais cromossomos que a gente chama de somáticos, tá? E aí a gente pontuou também a questão de, quando a gente fala de gene, tá aqui, a gente sabe que tem um parzinho de gene nos cromossomos homólogos. Então, quando a gente tem azão ou azinho, a gente diz que esses genes alélos são homozigotos. Diferente disso, quando eu tenho azinho, eu vou ter genes, pares de alelos heterozigotos. E esses pares de genes vão determinar uma característica, que é o nosso genótipo. A manifestação desses genes, desses pares de genes, são o nosso fenótipo, que são as nossas características. Certinho, galera? Então, olha só. Todos esses conceitos aqui para mim, todos esses conceitos são essenciais para a nossa próxima aula e eu tenho certeza que você fixou aí legal, né? Então, agora a gente vai dar um tempinho para você fazer aquela atividade. É um momento especial. Vamos lá! Ok! Gente, se tiveram muita dificuldade, eu espero que não, né? Que a gente fez aquela revisãozinha, onde a gente conceituou novamente cada um dos pontos mais importantes, vamos dizer assim, quando a gente for introduzindo a questão do aprofundamento genético, tá bom?
Então, se liga na telinha para a gente verificar a nossa primeira questão aí. Vamos juntos! Olha lá, na nossa questão de número 1, você tem uma imagem. Calma que eu vou já mostrar para você aí, né? Observando essa imagem, você vai identificar a estrutura que ela representa e a importância dessa estrutura. Se liga então na imagem. Olha lá. Então, galera, olha só. Você tem aqui um cromossomo, perfeito? Esse cromossomo, a gente reforça, esse cromossomo ele é visível quando a célula está em divisão. Quando a célula está em téfase, que a gente vai ver mais pra frente, ela não mostra esse design do cromossomo, a gente não consegue visualizar isso, a gente vê o DNA, que é o material genético descondensado, tá? Quando a gente puxa essa perninha aqui, ó, a gente vai ver na sequência de DNA. Esse DNA que a gente já sabe, composto de nucleotídeos. E o que são esses nucleotídeos? Lá aquele grupo fosfato ligado à nossa... Eita, que lindo! Ligado à nossa pentose, no caso, a desoxirribose, e a base nitrogenada aqui, tá? Então, esses nucleotídeos compõem o DNA. O que a gente consegue observar aqui na imagem? Que a gente tem regiões chamadas de exons e introns. Essas regiões chamadas de exons são aquelas regiões que sofrem tanto a transcrição quanto a tradução. Prof, eu não lembro mais o que é transcrição e tradução. Olha aqui para mim, só para a gente pontuar isso aqui, rapidinho. Quando eu tenho o DNA, eu tenho a transcrição desse DNA em RNA. Esse RNA vai sofrer uma tradução e formar uma proteína. Você viu esse conteúdo lá no primeiro ano, certo? Então, a gente não pode deletar as informações. Tudo tranquilo? Então, a transcrição é feita do DNA para o RNA e a tradução do RNA para a proteína. Tranquilo? Vamos lá na tela de novo. Então, os exons são esses trechos, tá, desse material genético que vai sofrer esses dois processos. Os introns, eles só participam da transcrição, eles são excluídos aí da tradução, tá certo? Então, a partir, o trechozinho disso aqui que nós precisamos saber, e aí eu tenho certeza que você já sabe por quê. Qual é a região do DNA onde você tem as informações genéticas? Exatamente, no gene, né? Então, aqueles sequenciazinhas de nucleotídeos vão identificar o gene que vai determinar uma característica, certinho? Então, vamos dar uma olhada ali. E a importância desse material, né? Então, olha lá. A estrutura refere-se, obviamente, aos genes, né? Essas são porções do DNA que apresentam as informações necessárias para que ocorra a síntese de uma molécula de RNA e, consequentemente, uma proteína. São, portanto, necessários para carregar as informações necessárias que vão expressar-se, né, em determinadas características. Por exemplo, cabelos, né? O Vitor, ele está apontando ali, ó, cabelo do Vitor, cor da pele do Vitor, cor da pele da Prof. Tabita, tá bom? E é isso aí. Ok, tudo entendido aí? Dá pra gente seguir? Você acertou? Eu espero que sim, tá bom? Vamos que tem mais. Se liga lá na nossa tela. Então, olha só a questão do número 2 chegando. Então, diz assim, descreva cada estrutura em destaque na imagem abaixo. A Prof. gosta de trazer imagem para vocês, né? Então, se liga nessa imagem aqui. O que nós estamos observando? Cromossomos homólogos. E o que são esses cromossomos homólogos? São aqueles que são herdados parte materna e parte materna. Paterno e materno juntos. E por que eles se juntam? Porque eles têm genes que vão determinar uma mesma característica. Ou seja, o genótipo é igual, tá bom? Só que a manifestação dessa característica que pode variar, que aí vai trazer os fenótipos diferentes. Tranquilo? Então, você vai descrever cada uma dessas estruturas. Aí a gente tem primeiro aqui, ó, os genes alelos. Os genes alelos, então, são os parezinhos, né, desses genes, dessas informações que são iguais, tá? Para determinar uma característica. Então, olha lá na tela. Genes alelos são os que vão determinar a mesma característica, mas que podem produzir fenótipos diferentes, que foi como a gente falou aqui.
O locus gênico é o local onde eles estão posicionados. A gente vai ter vários aqui, gente. Dentro da sequência do DNA, você tem vários genes. Agora, uma coisa importante aqui para mim. Nós temos inúmeras quantidades de sequências de genes alelos dentro dos teus cromossomos que vão participar, tá lá nas células reprodutivas. Só que, vamos dizer que 3.000 características vocês carrega aí no seu material genético, você vai conseguir transmitir tudo isso, ou essas características todas vão se manifestar? Aí haja reprodução, né? Não tem como. Tá bom? Mas só que você tem que entender que isso tudo está dentro de você. Por isso a gente tem aquelas diferenças de irmãos, né? Um é mais alto, outro é mais gordinho, um é mais claro, outro tem o olhinho puxado, tá bom? Seguindo aqui na tela. E os cromossomos homólogos, como nós já falamos, são os pares de cromossomos herdados do seu papai e da sua mãe, tá? Contendo as informações genéticas de ambos. Tranquilinho? Perfeito, né? Então, quando falar, a gente vai falar muito de cromossomos homólogos. Então, não se esqueça, é uma parte herdada do pai e a outra herdada da mãe. Não se esqueça também que dentro desses genes alelos, tá? Eu posso ter em homozigose, azão, ou azinho, e eu posso ter eles em heterozigose, tá bom? Mas eles são alelos, ou seja, vão determinar uma mesma característica. Beleza? Vamos seguindo. Questão 3. Por meio da reprodução, podemos ter a transmissão das informações genéticas e, assim, assegurar que cada ser vivo receba as informações que lhe são convenientes. A este evento chamamos de hereditariedade, e para a qual temos 2 tipos. Identifique essas 2 formas e diferencie. Olha aqui para mim. Nós carregamos, então, esse pool genes, né? Lá, quando a gente estiver falando sobre evolução, a gente vai falar sobre o pool gênico de uma população. Então, tem vários genes circulando, várias características circulando, várias situações de alterações cromossômicas, tá? Acontecendo naquele grupo de seres vivos, certo? E essas informações contidas aí, elas vão ter, segundo quando a gente estuda a questão da hereditariedade, uma diferenciação. Existem aquelas que vão definir, então, as que vão marcar o táxon. Tá? Professor, o que é táxon? Você viu isso lá no segundão. Não pode esquecer as informações. Então, todos os grupos de seres vivos são classificados taxonomicamente. Então, nós pertencemos a um taxon, né? A espécie Homo sapiens. Então, todos os seres vivos recebem uma classificação e recebem um taxon de a qual espécie ela pertence. Então, a hereditariedade específica é justamente aquela que vai definir as características da espécie. Tipo de esqueleto, formato, né? A constituição do rosto, constituição das mãos, tá? Aí a gente lembra, né, as diferenças, por exemplo. Quando a gente fala assim, eu vi um bichinho lá no mato, ou aqui mesmo no meu quintal, e ele tinha 3 pares de patas. Eu sei, logicamente, que eu já sei que se trata de um inseto. Tranquilo? Esses 3 pares de patas identificam, então, a espécie que é o inseto. Ok, aí não vai entrar na especificidade, qual espécie é, mas você sabe que está lendo do taxo de insetos. Quando eu vejo um animalzinho agora com 4 pares de patas, eu sei que se trata de um aracnídeo. Se eu falar assim, mas eu estou falando de um animal que anda sobre 2 pernas. Nós temos 2 pernas e andamos, né, nos locomovemos sobre 2 pernas, somos bípedes. Mas as aves também. Porém, o posicionamento desses pés, os dedos dos pés, são diferentes. A nossa espécie humana tem 5 dedos nas mãos e 5 dedos nos pés. Os anfíbios têm 4 e 5. Então, essas características são as que vão identificar as hereditariedades específicas. Tranquilo? E aí a gente tem a segunda, que é aquela que vai determinar o indivíduo. Essa hereditariedade individual, por exemplo, dá um close aí, foca aí nos olhos do Vitor.
Vou mexer com o Vitor hoje. Cara, se você pegar... Lembra que você já viu propagandas que eles colocam uma tarja preta sobre os olhos? Eu tô vendo a cabeça do Vitor. Vamos imaginar que tem uma tarja preta aí nele, tá? Se eu tô vendo a cabeça dele, tô vendo a roupa que ele tá usando, tô vendo a cor, o tom de pele dele. Porém, se eu cubro os olhos, eu fico sem saber, ter certeza que se trata dele. Por quê? O formato, o olhar é uma característica específica não, individual. Cada ser vivo tem a sua característica. As impressões digitais, nenhuma é igual à outra. Então, isso é uma característica individual, porque me distingue. Eu sou humana, ele é humano, mas a minha impressão digital é uma, o meu olhar é um e o dele é outro. Perfeitinho? É isso aí que a gente tem então aí. Vamos lá. Então, a específica, na qual a hereditariedade específica é aquela na qual são transmitidas características comuns a determinada espécie. E a individual, que atua sobre os traços e as características próprias do indivíduo, que os tornam um ser diferente um do outro. Se você achou melhor nessa questão você dar exemplos, tranquilo, desenrola na hora da prova, né? Vai desenrolando aí, mas você souber algum exemplo, aí você vai dizendo, eu acho que é assim, assim, assado, e você vai conseguir desenrolar isso aí. Tá bom? Podemos dar continuidade? Tudo tranquilo até aí? Vamos lá, então. Nós temos, então, uma questãozinha, tá? No Enem, 2009, e diz o seguinte... Eita, prof, por que tem enunciado tão grande? Não é preguiça de ler, presta atenção aqui pra mim agora. Olha aqui pra mim. Larga de preguiça. Deixa a preguiça de lado. A maioria das questões de Enem tem um enunciado gigantesco. Eles dão uma, né? Flore, aí você chega no objetivo. Só que muitas delas, às vezes, não tem muita coisa e outras vezes tem. Então, você tem que prestar atenção no foco da questão. Vamos lá. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, tá? Aqui. A partir de uma planta original. Então, você tinha uma planta original, você fez clones dela, ok. Só que essa planta, ela tinha cor verde. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Há alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava as folhas verdes como quem? A planta original. E o grupo cultivado no escuro apresentava as folhas amarelas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, vamos lá as opções. Letra A, os genótipos e os fenótipos idênticos. Eu já sei que o fenótipo é a manifestação daquela característica presente nos genes, né? No genótipo. Então, eu já vi uma variação ali. B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Aí a gente já matou pau aqui, tá? Mas vamos ver as outras opções. Letra C, diferenças nos genótipos e fenótipos. Elas não podem ter diferenças no genótipo porque elas são clones. Letra D, o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Não pode ter variação no genótipo, gente. Elas são clones, tá? Letra E, o mesmo fenótipo, a gente sabe que uma ficou amarelada e a outra ficou verde, então não tem pra onde correr. A nossa opção é a letra B, de muito bom, tá? Então, elas vão mudar aí. Então, você pode perceber na questão que você, olha aqui pra mim, você pode perceber que você tem essa variação no fenótipo, tá bom? Então, pode acontecer essas situações. Beleza? Tranquilinho? Então, galera, fica aí a dica. Vamos pra próxima. Vamos junto. Tchau, tchau.